parte bem interessante, bem importante, né, da gente conversar com calma, que é o quê? As expressões regulares. As expressões regulares, elas vão ser usadas quando a gente estiver trabalhando com a questão de os ASPFs. Então eu vou ter lá uma ACL para o meu caminho, né? Um AS, ACL, PEF. Tá? Então a gente vai ver que é uma forma melhor de eu estar filtrando, em vez de eu estar utilizando, por exemplo, prefixos, né? Eu posso estar pegando informações de um AS todo. Então o que a gente tem com expressões regulares? Isso aqui é uma condição do universo Unix, né, gente? Isso aqui não é do Cisco, não é de nenhuma caixa. Tá? Então isso aqui a gente usa lá em linguagem de programação, a gente usa, por exemplo, Python, eu uso, né? Então o iOS ele acaba se utilizando, né, desses recursos que são do sistema operacional para que a gente possa estar fazendo algumas correspondências condicionais que são bem interessantes aí para a gente. O que acontece? Vai ter alguns momentos em que essa correspondência condicional nos prefixos de rede é muito complicada. Porque eu falei antes, né? Uh, a identificação de todas as rotas de uma organização acaba sendo mais necessária. Então, por exemplo, em vez de eu estar colocando várias entradas lá nas minhas listas, eu posso estar utilizando um número de AS, por exemplo, para estar especificando informações que eu quero permitir ou negar. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A seleção do caminho ela vai ser feita utilizando um ASPF. Tá? Então, as expressões regulares, né, as rejects aqui, elas são usadas para analisar o número de AS disponível. Olha, a quantidade de números que a gente tem, né, que nós vimos lá na aula passada, seria difícil eu estar fazendo isso somente olhando para os prefixos. Né? É uma condição que eu tenho, uma opção que eu tenho de estar olhando para o número do AS. Então, lá na BGP Table, a gente pode estar analisando ela com um regex. Então, eu posso estar utilizando, por exemplo, o comando aqui, ó, show BGP, af/saf, né, o parâmetro aqui regex, e aí eu vou colocar uma regex. Nos nossos exemplos, as nossas tabelas BGP elas não estão muito grandes, né, mas se a gente pegar, por exemplo, uma caixa em produção aí que tem uma full route de BGP, pode ser um pouco difícil, né, de eu filtrar, de eu procurar informações de determinados AS se eu não utilizar regex. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né, de regex que são os mais utilizados. Por exemplo, o circunflexo aqui ele vai indicar o início de uma string. O cifrão aqui ele vai indicar o final de uma string. A gente tem um underline aqui que ele quer dizer o quê? Um espaço entre a informação do AS, tá? Ele vai dar match num espaço. A gente tem o sinal de mais aqui, né? Que é o plus, que ele vai me dizer uma correspondência a uma ou mais instâncias. Eu tenho o ponto de interrogação, que ele corresponde a uma ou nenhuma. Então são algumas combinações interessantes, né? A gente tem os conchetes aqui, né? Onde a gente corresponde a um único caractere ou a uma sequência de caracteres aqui dentro. Por exemplo, se eu estivesse dizendo isso aqui, ó, de 0 até 6. Notem que o traço aqui, ó, ele identifica um range. Né? Então, em vez de eu estar dizendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu especifico dessa maneira. Então, aqui embaixo, se a gente olhar esse exemplo, ó, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou tendo 3 sequências, ó, que eu estou dizendo, olha, são rotas com 3 ou menos entradas de ASPF. Então, 3 ou menos, ó. O que eu tenho? Inicia, né, o início da string. Aqui pode ser qualquer sequência de 0 a 9, então poderia ser, por exemplo, 3. Aqui poderia ser 5 e aqui poderia ser 8. O que eu tenho? Ó, uma combinação de plus aqui, né? O plus ele dá match em uma ou mais instâncias.
uma ou mais instâncias do que? Desses valores. Tá repetindo, né? 3 vezes. E a interrogação aqui em uma ou mais instâncias. Muito comum a gente ver nesse formato, ó. O que quer dizer o circunflexo aqui e o cifrão? Quer dizer que são rotas originadas no meu próprio OS, que a gente chama de vazio, né? Isso aqui é vazio. Vazio por quê? Porque ainda não foi apendado dentro do SPF o meu número de AS. Logo, quer dizer que são rotas originadas, né, no meu próprio OS. A gente tem o que aqui? Permit, né? Rotas que a gente originou, né? Rotas do vizinho, né? Do AS200. Por quê? Porque, olha só, eu originei a informação no AS200, ó, e eu coloquei aqui um underline. Na verdade, a underline que a gente viu ali em cima, né? Underline é um espaço. Então, quer dizer, tem alguém aqui. Um vizinho do AS200. O exemplo de baixo, ó. Somente rotas originadas no AS200. Então, olha só. Lembram da sequência de leitura do ASPF, né? O ASPF ele é lido nessa sequência aqui, da direita para a esquerda. Então, quando eu tenho cifrão e o número do AS, quer dizer que foi originado nesse AS. Não importa se aqui no meio do caminho, ó, ele passou por outros diversos AS. Né? Aqui tem um AS, aqui tem um AS, aqui tem um AS, aqui tem um AS. A informação que nos interessa aqui com esse exemplo é o quê? A rota foi originada no AS200. Se a gente fosse traduzir isso aqui, ó, que eu desenhei ali, essa string, né? Porque o que a caixa faz? Ela pega o SPF e transforma para uma string. Essa string de números aqui, de posições. Se a gente fosse colocar expressões regulares aqui, o que a gente teria? Ó? Eu teria originado no S200, underline, passou pelo S3, underline, né, espaço, né, passou pelo S2, passou pelo AS33, né, e eu colocaria aqui, ó, o início da string. Então, olha só, início da string, fim da string, né, e espaço, né, o intervalo entre os valores que fazem parte da string. Então, se a gente fosse traduzir, né, seria alguma coisa parecida com isso aqui. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, né? Então, a gente tem, por exemplo, diretamente conectado no OS100. Então, olha só, inicia e finaliza a string no AS100. Então, está diretamente conectado no AS100. Originado, né, no AS100. Acho que esse aqui é o mesmo exemplo que a gente viu lá atrás. Redes que estão atrás do AS100. Então, o que eu estou dizendo, né? Que eu tenho no início da minha string ali o AS100 e eu tenho o que aqui? Outras redes atrás desse AS. Aqui, né? Esse ponto, ó, o ponto quer dizer qualquer coisa. Tá? Então, não importa quantos AS estão aqui na sequência. Quer dizer o quê? Que são AS que estão atrás do AS100. Aqui embaixo a gente tem o quê? Uma sequência, né? Um caminho aqui de um AS. Tá? Aqui embaixo eu tenho ó, uma combinação mais incrementada, né? Onde eu tenho o quê? Um prepending está sendo efetuado no AS de origem ao vizinho. Então, olhem que a gente tem mais informações, né? Eu começo a aumentar aqui as minhas possibilidades de combinação, conforme a gente viu. Um que é comum também, ó, é o qualquer coisa, né? Do match em qualquer coisa. Esse cara aqui, o que eu tenho? Ó? Uma sequência numérica não vazia. Então, não importa o valor que vai estar aqui dentro. Importa que ele seja um valor entre 0 e 9. Tá? Que, na verdade, a gente tem, né, a mesma lógica que a gente usou ali, só que eu tenho o quê?
esse prepending aqui eu estou repetindo, né, as informações do AS vizinho, que é o que a gente está chamando ali de prepend efetuada no AS de origem do vizinho. A gente vai falar mais alguns exemplos, né, no decorrer aí das nossas aulas. Uma coisa que é legal, eu recomendo que todos vocês façam aí, né, é o quê? A gente pode estar testando as nossas expressões regulares utilizando uma ferramenta que a gente chama de Looking Glass. Um espelho mesmo, né? Essa ferramenta ela é muito utilizada, por exemplo, pelos engenheiros de rede para que a gente possa estar visualizando como as tabelas dos roteadores enxergam as nossas rotas BGP. Né? Os prefixos que nós anunciamos na tabela de roteamento de outros roteadores. E a gente também pode estar utilizando para testar expressões regulares. Então, aqueles testes que a gente olhou ali, aqueles exemplos, né, que são bem simples de expressões regulares, a gente pode estar utilizando um Looking Glass para que a gente possa estar testando. E eu deixei aqui um exemplo de um Looking Glass que é o do PTT de São Paulo. Então, vocês podem estar fazendo um telnet ali, né, ele não tem senha, ele é aberto, e vocês podem estar fazendo alguns testes. Então, o uso desses Looking Glass, eles acabam sendo útil, né, para que a gente possa estar entendendo como as nossas rotas estão sendo tratadas, como elas estão sendo anunciadas, alteradas e até mesmo bloqueadas, né, por algum AS. Né? Então, por exemplo, se eu pegar um Looking Glass aí de algum provedor específico, e na verdade não são todos que tem, né, aqui embaixo eu deixei, por exemplo, a lista do Brasil Peering, né? Fórum, tem uma lista de vários Looking Glasses aqui que vocês podem ver. Vocês vão notar a ausência de alguns grandes provedores que não fornecem. Tá? Então, a gente costuma dizer que os melhores Looking Glass são aqueles que são roteadores reais, né? Com acesso público e na maioria das vezes eles estão com comandos limitados. Regex mesmo não são todos que suportam. Alguns, inclusive, permitem que o usuário dê comandos, né? Por exemplo, ping, traceroute, não só regex, né? Regex é um exemplo do que vocês podem fazer lá nos Looking Glass. E essa ferramenta ela é muito útil para que a gente possa estar solucionando problemas de roteamento na internet. Vamos dar sequência aqui, então. O que a gente tem, ó? A gente está falando aí dos nossos filtros, né? Então, a gente olhou, por enquanto, o prefix list e nós falamos ali de filter list. Tá? A gente não usou nenhum exemplo, mas aquela opção que nós olhamos do ASPath é o que a gente tem aqui, por exemplo, são os nossos filter lists. Tá? Nós vamos olhar mais para frente como é que isso é configurado. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento? Eu coloquei essa figura aqui, essa figura ela não está lá no material de vocês. O que é? Que depois que a gente cria uma prefix list, né, então criamos uma prefix list no roteador, ela tem que ser aplicada, logicamente, né, para entrar em vigor. Tá? Então a gente pode estar aplicando essas prefix list nos nossos vizinhos no sentido de inbound ou outbound. Né, sentido de entrada e aí sentido de saída. As informações. Com qualquer combinação. Então essas prefix list e a filter list de entrada, elas têm que permitir que essas rotas que são recebidas de um vizinho sejam tratadas antes, né, de serem aceitas lá na tabela BGP. Então o que acontece? Eu estou recebendo aqui um prefixo do meu vizinho, isso aqui está no sentido de in, né, meu sentido de in, aqui eu tenho meu sentido de out. E o que a gente vai ter? Né? Antes de eu verificar se essas informações vão ser adicionadas lá na minha BGP Table, eu tenho que verificar as políticas. Tá? Então, por isso que é bem importante, ó, aqui eu verifico as minhas policies, né? E essas minhas policies eu posso ter aqui uma filter list ou uma prefix list. Tá? E aí, o que acontece? As rotas lá no sentido de saída, elas também eu vou ter uma policy aqui
no sentido de saída, né? Antes de eu enviar, eu vou verificar se eu, de novo, não tenho uma prefix list ou não tenho, por exemplo, uma filter list, tá? No sentido de saída. Antes que eu envie propriamente dita essas informações do BGP para o meu vizinho. Então, quando o roteador ele é configurado para redistribuir, por exemplo, né, fazer uma redistribuição de informações de roteamento de um IGP para o BGP, tá, que é o que a gente está dizendo aqui, né, utilizando uma distribute list no sentido de saída, a gente tem que fazer uma verificação, né, uma verificação se ela é verdadeira antes que uma rota seja injetada na tabela BGP, né? Qual é a verificação? Essas rotas elas devem passar, deve ter êxito por qualquer prefix list ou ACL aplicada à redistribuição. Então notem aqui, ó, no sentido de entrada, eu verifico minha filter list, prefix list. A redistribuição, o que vai acontecer? Eu também tenho que verificar, né, se eu não tenho alguma política antes de tá enviando essa redistribuição, né? Nota que a redistribuição ela é aonde? No sentido de out. Por quê? Porque essas rotas as rotas de IGP elas estão dentro da caixa. Eu estou injetando essas rotas, estou redistribuindo nesse caso, né, as rotas de IGP dos protocolos de IGP no BGP para que só então eu envie. Só que essa minha distribute list sozinha ela não vai fazer nada. Se eu tiver aqui uma prefix list, um filter list, eu preciso validar isso. Então vamos seguir aqui. Outro exemplo, né? Aqui já agora aparecendo mais algumas opções. As nossas prefix list, né? E as nossas filter lists, elas também podem ser usadas, só que elas não podem entrar em conflito, por exemplo, com route maps. A gente ainda não viu, route maps está na sequência, mas eu acho que aqui é um ponto importante, tá? Porque a gente tem o que, ó? Primeiro é verificado o route map, depois, na sequência, o que é verificado são as filter lists, e depois eu tenho o que? A nossa prefix list. Né? Então, essa lista de prefixos recebidos, por exemplo, a prefix list, né, e o route map, elas devem permitir todas as nossas rotas recebidas de um vizinho antes de serem aceitas lá na tabela BGP. Então, posso ter aqui 3 filtros, né, que são lidos na sequência. Primeiro esse, segundo esse e depois esse, para que só então essas informações venham aqui para a nossa BGP table. E depois, né, claro, possam ser promovidas aí a RIB se for o caso. Já na parte de saída, o que a gente tem? Eu tenho que também, né, passar. Olha que a gente inverte aqui a ordem, né? Eu tenho primeiro uma filter list, depois eu tenho uma route map e depois eu tenho uma prefix list. Para que só então eu vá conseguir transmitir lá para o meu neighbor. E claro, né? A gente não falou aqui da redistribuição, mas eu também, ó, vou ter, por exemplo, ó, uma route map de distribuição aqui, porque eu poderia estar aplicando, né, uma informação com base naquilo que está chegando, no sentido de in, e eu posso ter uma distribute list, né, no sentido out, né, que aí eu vou ter uma redistribuição. Notem que essa route map aqui de redistribuição, ela vai ser uma política, né, para aquelas rotas que eu estou recebendo. Então, com base nas informações de prefixos que eu estou recebendo do meu vizinho, e aí notem, né, que a gente tem uma coisa bem importante aqui, que é o sentido do tráfego e o sentido dos prefixos. Então, por exemplo, aquilo que está entrando, os prefixos que estão entrando no meu AS, eles estão
entrando no sentido de in. Eu estou dentro aqui da caixa. Só que se eu for olhar com a visão do tráfego, né, eu tenho aqui o tráfego de rede, ele está saindo do meu router. Então isso é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar, né, melhor. Que é o quê? A maneira como eu influencio o tráfego com base nos prefixos que eu recebo. E a maneira como eu influencio, né, a questão aqui do AS in. Vamos fazer assim, ó. AS in e AS out. Então a gente teria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. BGP policy. E eu tenho o sentido do meu tráfego, tá? Então o que a gente diz, ó? Olha, meu AS in influencia o tráfego de saída. O meu AS out influencia o tráfego de entrada. Eu sei que é um pouco difícil de digerir no primeiro momento, né? Mas isso é bem importante da gente entender, né? Que, por exemplo, as minhas regras aqui, as minhas policies que eu vou estar manipulando no sentido de AS in, ou seja, aquilo que entra no meu AS, influencia como a minha comunicação sai. O tráfego de dados sai do meu AS. E quando eu estou influenciando, né, estou aplicando políticas no sentido de AS out, eu estou influenciando como o tráfego entra, como eu quero que o tráfego entre no meu AS. Então, quando a gente falar mais para frente lá dos atributos, né, a gente vai ver que tem que vai fazer bastante sentido isso que eu estou falando, né, que o AS out influencia o tráfego de entrada e o AS in influencia o tráfego de saída. Por isso que eu trouxe um pouco essa figura, né, para a gente já começar aí trabalhando esses conceitos.